Como eu amo dizer que uma semana de primeira não começa na segunda. Ela começa no domingo, quando a gente faz a escolha de onde nós vamos gastar a nossa prioridade. E você veio aqui, você veio dar o seu primeiro. Você veio consagrar ao Senhor a tua semana. Você veio aquecer teu coração com a palavra. Você veio buscar de fato o que o Senhor tem para você. A palavra fala coisas tão poderosas a respeito da igreja, a respeito da congregação, a respeito de estarmos em unidade, do quanto um pode levar o outro ao crescimento, ao amadurecimento. Como é importante essa comunhão, onde você vai me ensinar algo, eu vou te ensinar outra coisa, e a gente vai crescendo como uma grande família. Tem um ditado africano que é repetido, que fala que é necessário uma comunidade inteira para criar uma criança. Isso significa que quando cada um de nós está desenvolvendo o pleno potencial do que Deus nos chamou a ser e a fazer, nós vamos deixando legados geracionais. Os nossos filhos vão crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. É isso que a Bíblia nos garante. Mas hoje nós estamos continuando a série Vai Ser Assim. E eu estou amando, porque no mundo de tantas dubiedades, onde tudo é relativo, a palavra de Deus continua sendo a verdade absoluta. A palavra de Deus continua te garantindo coisas absolutas numa sociedade onde atualmente tudo você tem que ter cuidado. Se você gosta de azul, cuidado com aqueles que gostam do verde. Se você prefere maçã, cuidado com a turma da banana. Então a gente está numa geração onde está muito complicado você poder viver a verdade plenamente. Mas deixa eu te contar uma coisa, não está difícil hoje. Na época de Jesus foi desafiador. Na época de Moisés foi desafiador. Na época de Esté foi desafiador. Você vê gerações após gerações. Aqueles que desejam viver pela verdade. Aqueles que desejam viver o propósito de Deus. Eles sempre vão ter montanhas, desafios, vales. Mas o final é sempre o mesmo. O Senhor prevalece em toda e qualquer situação. Você é a única pessoa que sua história já tem o final garantido. Quando você pega a Bíblia aqui, não abandone sua Bíblia de papel. Quando você pega a sua Bíblia aqui, se você abre ela em Apocalipse, e você vai concluir a palavra, você vê que Jesus já venceu. Isso está falando do meu futuro e do seu. Aqui é o povo clamando, dizendo: aquele que vem virá e não demorará, como Hebreus já prometia. Você é o único povo cujo evangelho está totalmente escrito e cuja vitória já está determinada. Então o que você está vivendo aqui no meio do caminho, não tenha medo, porque no final eu e você já temos uma garantia: Jesus venceu. Ele não só venceu a morte para que você tenha livre acesso, Ele não só venceu a morte para que você tenha um caminho direto ao Pai, para que você possa no minuto de uma oração se arrepender e se reconciliar com Ele, mas Ele venceu a respeito do teu destino. Ele venceu a respeito da tua história. Ele venceu. O fim da história é aquele que prometeu, voltou e gerou para mim e para você a vitória eterna. A sua história está garantida. Glória a Deus por isso. Tem muita gente aí ainda esperando que venha. Ele já veio. Tem muita gente ainda esperando o que vai ser. Ele já te garantiu. Uma coisa é certa: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles não se cansam nem se fadigam, porque a força deles não está em si mesmos, mas no Senhor. Que bom que com Deus não tem ou isso ou aquilo. E Ele diz para mim, para você na Bíblia, que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Um Deus que tem gerado filhos e filhas coerentes, verdadeiros, genuínos, porque essa é a vontade do Pai. É que você não fique o tempo inteiro com sua mente confusa. É que o medo não divida a sua paz. É que a guerra não modifique as suas certezas. Uma palavra segura que já desenhou cada dia da minha vida e da sua. E por isso nós podemos descansar, amém? É por isso que uma manhã de batismo faz tanto sentido. Porque nós estamos dizendo: Senhor,
Eu já não sou mais quem era. Ainda que eu não seja quem eu desejo ser, eu estou dizendo aqui hoje que tudo se fez novo. Eu estou deixando nas águas uma parte de mim que precisa ir, e eu estou me erguendo como alguém que está pronto para ser o que foi chamado para ser desde o momento que o Senhor me gerou. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Talvez você chegou aqui perguntando: bem, eu estou indo lá, eu vou viver esse culto pela manhã, mas será que Deus de fato se importa comigo? Será que realmente Deus tem algo especial para mim, para minha vida? E hoje eu quero te provar que Ele tem. E a minha palavra vai ficar basicamente em Jeremias 1. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. E Jeremias fala o seguinte, a partir do versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei. Eu te ordenei como profeta às nações. Então eu disse: Senhor meu Deus, observes, eu não posso falar, porque ainda sou uma criança. Então disse o Senhor: não digas eu sou uma criança, porque tu irás a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar, tu falarás. Não tenha medo, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: observa, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te nesse dia sobre nações e sobre reinos, para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construir e para plantar. Além disso, a palavra ainda me disse: Jeremias, o que tu vês? E eu disse: eu vejo a vara de uma amendoeira. E então disse o Senhor: viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra. Ouça, apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Completamente. Amendoeira em hebraico é shoked, e o verbo apressar em hebraico é shakad. Portanto, o que Deus estava fazendo nesse momento era fazendo um trocadilho com Jeremias. Deus é um Deus de alianças e Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de símbolos que marcam a nossa história. Quando você desce nas águas, você está afogando o velho homem para nascer uma nova história. Deus estava dizendo: olha, a primeira árvore que floresce na primavera é a amendoeira, e a amendoeira é shoked, e apressar é shaked. Então o que eu estou te dizendo, Jeremias, é que eu estou abrindo os teus olhos. Não é primavera, mas eu estou fazendo ser, porque eu estou apressando a minha promessa sobre ti. Eu estou apressando o meu desejo sobre ti. Ei, Jeremias, você não é um menino. Aqui eu tenho jovens me ouvindo, adolescentes. Ei, você não é jovem demais para o que Deus tem. Mas talvez eu também tenho pessoas que já se veem numa fase de tanta maturidade no mundo natural, mas se veem espiritual como uma criança e dizem: eu não sei ainda como fazer o certo. Talvez você se identifique com Paulo, quando Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse muitas vezes é o que eu continuo cometendo, fazendo. E você diga: Deus, eu ainda sou muito imaturo, apesar da minha idade, apesar da minha história. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está hoje plantando à sua vista uma amendoeira e dizendo a você: eu apresso a minha palavra, eu crio estações, o tempo e as estações estão na minha mão. Sou eu que determino a tua história, a tua vida. Eu sou o Deus que faz do nada algo. Eu sou o Deus que faz paralíticos andar. E isso não é uma promessa que ficou na Bíblia. A Bíblia é o único livro que foi escrito há 2025 anos, mas continua sendo atual. Quando você lê: o Senhor meu pastor e nada me faltará, isso ainda queima dentro de você. Quando você lê Jeremias dizendo: ei, eu não consigo, você ainda se vê
quando você lê a palavra, talvez você estudou literatura e pode perceber que livros que são muito prestigiados e celebrados, eles atingem parte da população. Eles estão dentro de tempos históricos, tempos que pausam e que continuam. Eles estão sempre presos a algum ano, algum momento. A Bíblia não. Todas as nações têm lido essa palavra. Todas as nações têm sido impactadas por ela. Quando Lutero começou a traduzir a Bíblia, ele teve uma batalha literal, espiritual. Ele sentou no alto de uma torre e ele batalhava até conseguir traduzir aquilo que era latim para o alemão. E do alemão foi traduzido para mais uma língua, e para mais uma língua, e para mais uma língua, e para mais uma língua. Você acha mesmo que se isso não fosse o próprio Deus conversando comigo e com você, isso teria resistido? Porque eu posso te apresentar onde estão os túmulos de todos aqueles que dizem ser bons deuses. Eu posso te apresentar o túmulo de Maomé, você quer ver? Eu posso te apresentar. Eu sei onde Allan Kardec está, você também? Mas deixa eu te perguntar, quando você chega para visitar o túmulo de Jesus, tem uma placa grande na porta escrita: Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou! 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 Ele continua fazendo além. Ele continua tocando corações. Ele continua curando. Ele continua. Se você ainda não viu e não provou, eu te desafio. Há um versículo na Bíblia que fala o seguinte: vem ver. Vem ver. Quando perguntam sobre a história de Jesus e dizem: pode vir algo bom de Nazaré? A resposta é simples: vem ver. Vem e vê. Não dá para conhecer Deus provando da teoria, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que é o Espírito? Não adianta você ler isso como se fosse um livro histórico. Mas quando você começa a ler isso e você diz: Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber se é real. Eu preciso, Pai, te conhecer. Assim como Elias, enfrentando os profetas de Baal, disse: bem, o meu Deus pode pôr fogo nesse sacrifício, nesse altar. E os profetas gritando por Baal, se mutilando. Mas quando Elias disse: Senhor, não só o fogo bateu naquele altar, mas ele lavou as águas que estavam em volta e secou tudo. Enquanto Deus é teoria, não existe fé. Mas quando você entende que se a letra mata e o Espírito vivifica, não é que a letra não vale, é que a letra só funciona se você primeiro tiver convidado o Espírito para ter o seu conselheiro, o seu ajudador, o seu professor. É quando você diz: bem, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero provar e ver. Eu quero experimentar disso que me dizem, Senhor. Eu quero. Aí você começa a entender que essa palavra é sobre você. Você começa a se enxergar nessas letras. Você começa a perceber a entrega. Você começa a ser abraçado dentro da sua alma, como nenhuma mão humana já conseguiu te abraçar. Porque finalmente você veio e viu que Ele é bom, e que Ele continua nos tocando, e que Ele continua fazendo milagres. E é aí que você explica um túmulo vazio, mas homens e mulheres cheios da presença dEle. Jeremias 1, versículo 5 diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Sabe, Deus te conhece antes de você nascer. Deus te conhece antes de você nascer. O que Deus está dizendo aqui para Jeremias é: Jeremias, antes que você fosse algo dentro do ventre da sua mãe, você já era uma história que eu estava gerando. Você já era o meu sonho, Jeremias. Às vezes nós estamos tão preocupados em ser o sonho de alguém. A gente gasta tanto tempo querendo agradar pessoas.
A gente fica esperando que as pessoas nos aplaudam. A gente quer que as pessoas nos reconheçam. A gente pede que alguém diga pra gente: olha, você foi bem, parabéns. Nós somos viciados nos tapinhas nas costas, porque nós precisamos nos sentir aceitos. Você foi gerado por Deus para se conectar a pessoas e para ter relacionamentos genuínos. Deus, isso é bom. Deus te criou para isso. O problema é quando o desejo de ter bons relacionamentos assume o lugar que só Deus deveria ocupar nas nossas vidas. Um lugar onde Ele é minha satisfação. Se uma mulher fizer do seu marido a satisfação dela, ela vai machucar esse casamento. Se o marido fizer da sua mulher o seu tudo, ele vai destruir essa mulher. Porque nem sempre ela vai estar no dia que ela pode ser tudo que ele precisa. Só há algo e alguém que pode preencher um vazio do tamanho do que nós carregamos dentro de nós. E essa pessoa é o Senhor. Se você olhar para o seu filho e esperar que ele cumpra todas as suas expectativas, não, você vai ser isso. Eu não fui, mas você vai sufocar essa criança. Você vai gerar nela gatilhos destruidores na alma dela, e ela vai viver uma vida de angústia para satisfazer o seu desejo. E ela nunca vai poder ser de fato quem ela nasceu para ser. Às vezes você está querendo um médico e Deus te deu um advogado. Às vezes você está querendo um advogado e Deus te deu um comerciante. Às vezes você está querendo um enfermeiro e Deus entregou na tua casa um artista. Gente, a ideia não é que a pessoa seja, que um filho seja o que o pai e a mãe quer. Esse filho e essa filha foi confiado a você. A ideia é que você ajude essa criança a ser aquilo que Deus gerou para ela desde a fundação do mundo. Nós tiramos das meninas o direito de sonhar com casa e boneca, porque mães feridas foram dizendo para as filhas que casamento é ruim, que não confia em ninguém, que homem é tudo igual. Então as meninas crescem aprendendo a se submeter a 40 horas semanais de trabalho e a dizer sim a um chefe, mas nunca entrar em acordo com o marido dentro de casa. Não é porque uma parcela das pessoas falharam que todas falham. A grande diferença entre uma pessoa e outra é aquele que teme ao Senhor. A palavra fala no Salmo 1 dessa pessoa que teme ao Senhor. Então ensina a sua filha a escolher um homem de Deus e não a ter o tipo de relação que você viu ou experimentou ao longo do caminho. Criamos os meninos com grandes tatuagens, amor da mamãe. A sensação que eu tenho é que com 40 anos ele vai sentar no vaso e gritar: mamãe, terminei, vem me limpar. Ele está lá para saciar os desejos emocionais daquela mãe que foi ferida. E ele cresce sufocado, ligado por um fio invisível na alma, onde ele não pode ter destino, onde ele não pode voar, onde ele não pode ser o que Deus quer. E quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre desonra, eu não falo sobre não amar e não dar o seu melhor para aqueles a quem Deus deu a graça de te dar a vida. Mas eu falo sobre entender que Deus precisa ser a sua fonte, senão você vai destruir todo o relacionamento que bater à sua porta. Amizades egoístas que um olha para o outro. Você não pode ter outra amiga. Isso não é amizade, isso é encosto. Você foi sem mim. Isso é uma doença. Isso é uma angústia, um desejo tão grande dentro de você de ser amada, que você acha que uma amiga vai poder te suprir. Deixa eu te dizer uma coisa, ela não vai, porque ela também tem as garras dela. Se você não for suprido em Deus, você nunca vai se sentir completo. Só há um lugar de plenitude nessa terra, e esse lugar é em Deus. As verdades de Deus continuam sendo absolutas. Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, antes de você nascer. Sabe por quê? Quando Deus te gera, Ele gera junto um chamado que Ele tem para a tua vida. Único, é seu, é aquilo que Ele confiou a você. E talvez você me diga: é muito fácil para você dizer: eu não conheci meu pai, ou eu não conhecia minha mãe, eu isso, eu aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você que é mais fácil do que isso que você está me dizendo. Um homem e uma mulher podem ter uma relação sexual, mas só Deus pode gerar uma criança com fôlego de vida. Você tem a carga genética necessária para o propósito de Deus. Você não é de onde você veio, você é o que Deus plantou dentro de você e para onde Ele está te levando. Tem muita gente que fica tão presa à sua história do nascimento e do passado, que nunca consegue ter uma vida no presente e um destino conforme o que Deus criou. Não importa como você veio, literalmente.
Coloque isso hoje nas mãos de Deus, porque importa o que você escolhe viver todos os dias com Ele. E para o que você foi criado? Nada tem mais poder de esmagar uma pessoa e destruir ela do que ela mesma quando decide desistir. E nada tem mais poder de erguer alguém do que uma pessoa que já entendeu que sua vida não é dela, mas é do Senhor. Essa pessoa se torna inabalável, porque as coisas vêm e ela diz: bem, eu vou fazer o melhor com isso que tenho em mãos agora. Mas uma coisa é certa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você virar para o lado e perguntar para a pessoa à tua volta as coisas tristes da vida dela, a gente vai sair todo mundo aqui chorando. Não tem ninguém aqui que não tenha uma coisa terrível que já lhe aconteceu na vida. Um abandono, um abuso, uma perda, uma quebra, violência, anos de pressão. Se a gente começar a contar nossas dores, nós vamos perceber que todos nós temos algo muito ruim e muito difícil. Mas se nós olharmos um para o outro e começarmos a contar os testemunhos, os livramentos, a dor que Deus nos permitiu sair, os lugares onde a gente não parou, nós vamos sair daqui cheios de fé e sabendo bem de uma coisa: que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Mas Ele é aquilo que me mantém de pé. Ele é o meu fôlego. Ele é a minha razão de viver. Ele é a minha fome, a minha sede. E se Ele me gerou, eu não vou desistir. Eu vou cavar fundo, mas eu vou descobrir qual é o propósito que Ele tem para mim. Dentro de cada um de nós tem uma inclinação natural para o que nós nascemos para ser e para fazer. Aos tagarelas, confie o Evangelho. Aos calmos, tenha certeza que, como ninguém, eles saberão acolher. Aqueles extensos e criativos têm arte pulsando nas veias. Aos equilibrados que sabem bem organizar uma planilha, nada sai tão bem administrado como quando eles põem a mão. Mas uma coisa é certa: Ele nos fez como corpo. Há muitos anos, a igreja tinha o costume de cantar muitas vezes de mãos dadas. Se você cresceu no Evangelho, você vai lembrar disso. Somos corpo e assim bem ajustados, unidos, uma família. Que falsidade! Eu expressando a glória do a família. Do grande amor de Cristo. Querido irmão, precioso és para mim. E aí as coisas avançaram. Claro que uma parede preta é uma bênção para a mídia. Claro que um sistema de som faz a palavra chegar com mais facilidade, a gente ter voz por mais tempo. Claro que todos os instrumentos conectados facilitam para uma quantidade maior de pessoas ouvir. Mas sabe de uma coisa? Cuidado com as baias que foram criadas, que começou a afastar o Evangelho. E ele começou a se parecer muito mais com a imagem, muito mais com um padrão do que com a família. A gente começou a não perdoar mais as imperfeições. Nós ficamos uma vida tão confortável que nós paramos de amar o nosso irmão sem falsidade. Nós começamos a fazer networking e paramos de fazer unidade. Nós começamos a querer ser uniformes, tudo igual, e não mais ser unidos com as nossas diferenças. O evangelho que Jesus prega é um evangelho de excelência, e é por isso que nós prezamos por ele aqui. Mas tem outra coisa que esse evangelho prega: é um evangelho de pureza, verdade e genuinidade. E se for preciso bagunçar para organizar, que ele o faça, mas não abriremos mão de ser de fato o que a Bíblia nos chama a ser: uma família comprometida uns com os outros, gente que se alegra com quem se alegra, que chora com quem chora, que não desiste, que se reúne entre panelas e que às vezes pede uma pizza, que senta e toma um café junto, mas gente que ama gente de verdade,
Que nossa excelência seja só um palco para que o nosso amor possa caber mais gente, mas nunca uma plataforma que distancie um coração do outro, porque o propósito de Deus vai sempre passar por vidas. O propósito de Deus com você sempre vai passar por vidas. O propósito de Deus com você sempre vai gritar por mudança, sempre vai gritar por transformação. Que a tua excelência não se torne impessoalidade. Que a tua capacidade não se torne um pedestal de distanciamento. Que tua maturidade emocional não seja desculpa para frieza. Que você continue queimando por Deus e amando pessoas. Que você continue acreditando nos improváveis e muitas vezes lembrando que você também é um deles. Que do alto da sua cura você saia do palco da arrogância e se baixa ao palco da humilhação, como diz a palavra. Porque Brennan Manning dizia: você só é um mendigo dizendo ao outro onde é que tem pão. Está na hora de você ajudar pessoas a pararem de comer do pão que o diabo amassou e apresentar o pão que amassou o diabo. É assim que o evangelho funciona. E às vezes ele vai custar tudo. Deus já sabia do que você precisava. Deus já tinha marcado inclusive essa data de aqui hoje, de você ouvindo essa palavra. Deus já tinha marcado na minha história esse dia. Deus já tinha marcado na minha história eu acordar às 4:30 da madrugada hoje, com meu coração queimando. Senhor, Deus, porque cada dia que eu subo aqui é um dia que eu me lembro de novo. E de novo eu dependo dEle. Eu dependo dEle. Sem Ti nada eu sou, Senhor. Se você não for através da minha boca, eu morro. Porque o que eu sei falar não se compara ao que o Senhor quer dizer. Nunca. Me faz, Senhor, um vaso vazio, para que o Senhor possa me encher de maneira que cada um não ouça o que eu falo, mas ouça aquilo que o Senhor quer falar com eles. Em nome de Jesus. Sabe, a nossa vida, o nosso valor nunca vai começar quando alguém nos reconhece. Começa no coração de Deus, quando Ele sonhou contigo. Sabe, você pode ter vindo de uma história simples ou de uma história abastada. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, ou tão aplaudido que não sabe viver solitude. Um momento de se fechar num quarto, orar e adorar. Nossas histórias são diferentes, mas uma coisa a gente tem em comum: foi Deus que planejou cada um de nós. Ele te escolheu antes do teu nascimento. Ele já sonhava a missão que você ia carregar. Você não é obra do acaso. Não foi por acaso. Foi um estupro. Deixa eu te dizer, o estupro é consequência do pecado de um homem, mas uma vida é consequência do amor de Deus. Uma vida é consequência do amor de Deus. Eu sou filho feito fora do casamento. O pecado é a escolha de um homem e de uma mulher, mas uma criança continua sendo a escolha de Deus. Continua. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo e acontece. Tu sabes muito bem. Jesus. E apesar essa glória que tens, tu te importas. E esse eleva-me, amar-me a ti. Tu és aleluia. Obrigada, Senhor. Sabe, Deus te separou para um propósito. Jeremias 1:5 diz: antes que saísse da madre, isso é do ventre, eu te santifiquei e te dei por profeta às nações.
Quando Deus olha para uma criança, quando Deus olha para a tua história, Ele está te vendo por aquilo que Ele te criou para ser. E talvez você hoje esteja dizendo: eu estou tão distante daquilo que Deus me chamou. Eu fui tão machucado, eu desisto, Senhor. Eu largo as minhas armas. E o Senhor está dizendo: pois pode voltar. Pegar as suas armas e voltar para a natureza daquilo que eu te criei para ser. Sabe? Pode voltar a ser a menina sonhadora. Pode voltar a ser o menino tagarela. Pode voltar a ser tudo aquilo que o mundo disse a você não seja. E você se conformou com não. Porque você teve medo de se sentir sozinho. Você não está sozinho. Ele está contigo. Ele não dá uma promessa para você por nada. Ai, mas eu me desviei tanto do caminho. Ele sabe fazer você voltar. Não tem nada melhor do que o Espírito Santo para ser o Waze dos céus. Você se acorda de manhã direita ou esquerda? Ele direita. Aí você acorda de manhã e diz adoração ou fuga? Ele é adoração. Aí você diz: eu vou perdoar ou vou me fechar? Ele diz: perdoar. Ele fica o tempo inteiro te dirigindo no caminho que você deve andar. E aí você não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a segurança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Sabe o que isso significa? Não importa quão escura seja a estrada que você se vê agora, à medida que você for andando e for declarando a palavra, o chão começa a acender, porque de fato Ele é lâmpada para os teus pés e Ele é luz para o teu caminho. Não tem como errar o caminho se o teu desejo é fazer a vontade de Deus. Ele começa a te puxar de volta. Tem gente aqui que está sendo puxada de volta nessa manhã. Volta para o lugar que eu te chamei. Volta para a missão que você abandonou. Ei, volta a sonhar com ser usado por mim. Eu vejo Deus restaurando um coração aqui. Está dizendo: Deus, eu estou triturado. Triturado. E o Senhor está dizendo: lembra quando eu juntei ossos secos e fiz um exército? Era barulho de osso grudando para tudo que é lado. E eu disse: hajam tendões, e houveram. E haja carne, e houveram. E um exército se levantou. Então pode me entregar teu coração moído, que eu vou te restaurar ao lugar que eu te chamei. Deus não apenas sonhou com Jeremias, mas Deus tinha chamado Jeremias para algo específico. Santificar, a palavra santificar significa separado. Separado para algo dado por Deus. Eu lembro que na minha juventude, eu não fiz uma festa de 15 anos. Eu fiz uma festa de aliança com Deus. E meus pais me perguntaram: o que você quer? E eu disse: eu quero um anel escrito Aledodi, Ledodi Li. Eu sou do meu amado e ele é meu. Fizemos um grande culto com bolo, com os amigos, com muita coisa, mas com muita presença de Deus. Eu disse: é isso que eu quero. E dentro daquela aliança eu fui estudar o que a palavra santidade significava. E lá dizia assim: santidade ao Senhor. E santidade significa todas as vezes que você quer transformar algo santo. Não é que é algo perfeito, é que é algo que você separa para o uso exclusivo de Deus. Muitas vezes na minha vida eu tive que fazer escolhas. E elas continuam acontecendo. Eu já fechei portas de trabalho que eu estava indo muito bem. E não porque eu acredito que todos nós temos o chamado de ser bivocacionados. Porque você não pode ser uma pessoa no trabalho e outra na igreja. Isso é dubiedade. Você é a mesma pessoa fazendo coisas diferentes. Crente do mesmo jeito. Mas chegou um momento que eu disse: Deus, mas esse é o lugar que eu sempre quis estar profissionalmente. Só que eu vi algumas coisas saindo do lugar, saindo da unidade. Eu e meu marido, os dois no mercado, os dois fazendo tudo. E a gente orou e Deus falava: eu quero que você se volte mais para mim nessa estação. Confia em mim. E o Senhor: mas e aquela vaga? Eu estudei para isso. Eu estou num lugar que ninguém da minha idade chegou ainda, Senhor, é sério. E uma das minhas últimas orações, o Senhor lembrou a mim: lembra que você disse santidade ao Senhor? Às vezes, santidade ao Senhor significa você fechar portas que estão abertas
para glorificar o nome dele. Significa pedir em acordos e você dizer não. Significa mesas que você vai dizer não quero. Porque nem toda mesa de edificação, algumas mesas de fato são as mesas que onde você pode comer aquilo que vai te intoxicar. Santidade ao Senhor é às vezes tomar decisões firmes e certas. Santidade ao Senhor é reservar sua vida de decisões e lugares que não combinam. É reservar sua prioridade para Ele. Santidade não necessariamente, gente, não é isso. Não é fechar a porta e dizer todo mundo agora fica na igreja 24 horas por dia. Isso não é santidade. Isso é seita. Mas é quando você sair lá fora e houverem dois caminhos, você vai olhar para aquele que glorifica o Senhor, sem dor no coração, por fechar a porta aberta de caminhos que vão te levar para longe dele, para longe do propósito, para longe da vontade. Nós temos muitas utopias que queremos cumprir. Muitos aqui xingam inclusive o sonho americano. Olha o sonho americano. A gente está fazendo a mesma coisa. O sonho egocêntrico de ter o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, custe o que custar. Às vezes está custando a tua paz, está custando a tua presença de Deus na tua casa, está custando o teu casamento, está custando a saúde emocional dos teus filhos, está custando o equilíbrio, está custando o teu caráter, a tua idoneidade. Então já não valeu a pena. Porque o teu sonho está longe daquilo que Deus tem sonhado para você. Jeremias foi esse rapaz. E ele estava nesse momento quando ele disse santidade. O Senhor disse santifiquei. Ser santificado por Deus é saber que você vai entrar onde Ele quer que você entre. Você vai caminhar onde Ele quer que você caminhe. Você vai viver o que Ele quer que você viva. E esse lugar é um lugar de plenitude. Porque enquanto você corre atrás do vento, você continua tendo nada. Mas quando você corre para o Senhor, você tem tudo o que precisa. Ele abre a porta impossível, Ele fecha a porta errada, Ele te coloca em lugares de realeza. Por quê? Porque Ele fez isso, mas Ele primeiro precisa de um coração santo. Ele fez isso com José. José, depois do faraó, era a pessoa mais alta no governo do Egito. Ele fez isso com Daniel. Daniel foi crescendo como um homem que ama e teme ao Senhor, não como do que os outros comem. Quando me perguntam algo, eu tenho o que falar, mas está de acordo com a palavra. E esse menino, ele sai intacto da cova. Você canta, né? Que fez o leão jejuar. Para pensar. Ele passou por tudo que parecia o fim. Mas cada fim dele foi um novo começo. E ele sentou num lugar de autoridade. Ele foi conselheiro do rei. Não há como subir para a glória de Deus sem subir dependendo de Deus. Se você está subindo, dando rasteira nos outros, você não está subindo. Você só está preparando uma queda mais alta. Só há uma maneira de subir e ocupar posições. Só há uma maneira de servir a Deus através da profissão. Só há uma maneira de ser bivocacionado. E essa maneira de viver fazendo de acordo com aquilo que diz a palavra. Você está dando guaraná para o guarda para evitar a multa? Está fazendo errado. Aí depois você não sabe, meu Deus, você está dando meio errado. Claro. Você acha que você precisa de grandes situações para se colocar num lugar difícil. É a história do diabo com preguinho. Quem é mais antigo aqui na igreja já ouviu. O diabo bate um dia na porta do crente. Tudo bom, crente? Posso pendurar um preguinho na tua parede? Pode não, Satanás, vai-te embora. Fechou a porta. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Depois de uma semana o crente cansou. E aí, crente, posso pegar um preguinho na tua parede? Aí o crente pensou, um preguinho, rapaz, o que eu tô me desgastando aqui com o diabo? Conta de um prego, vai, criatura, vai, prega. Satanás entra se achando. Põe um prego na parede do crente. Puf! Isso aí. O crente se arrepia todo, sai em nome de Jesus. No outro dia, Satanás bate na porta. E aí, crente? O que você veio fazer aqui? Eu já não deixei você botar esse bendito prego na parede. Vem Satanás carregando uma carcaça morta de 15 dias fedendo. Sai da minha casa, em nome de Jesus. A casa é tua, mas o prego é meu. Pendura aquele fedor na parede. Aquilo começa a incensar aquela casa e vai embora. Ele tenta, crente, tirar o prego, tu já me deu. Quando Deus te separa, Ele te separa. Quando Deus separa a tua casa, Ele separa a tua casa. Quando Deus separa teu casamento, Ele separa teu casamento. Quando Deus separa os teus filhos, Ele separa os teus filhos. E separação na visão de Deus não é um fechamento religioso.
é uma comunhão, onde ao invés de eu deixar que preguem pregos em mim, eu comece a revelar quem Deus é, a ponto de ninguém querer prego mais em lugar nenhum. É mais leve do que parece. Difícil é viver com um prego na parede, sustentando carniça do diabo. Cada pessoa tem um propósito. Cada pessoa. E aí eu falo isso, existem mães no porpério dizendo: que propósito eu tenho? Eu tô aqui com meu filho em casa, cheirando a leite, limpando fralda. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que Deus não entrega nações, Deus entrega crianças. Tem homens se levantando 5 horas da manhã para trabalhar, passando o dia fora, dando dupla jornada, chegando em casa e dizendo: que propósito eu tenho? Mas tem lá uma família olhando para você e dizendo assim: poxa, você é incrível. Tem pessoas que dizem: eu me sinto só. Tudo na minha vida até hoje deu errado. Me sobrou uma profissão. Eu venho na igreja, mas qual é o meu propósito? E não se percebe que onde ela passa, onde ele passa, ele vai falando do amor de Deus. As pessoas começam a mudar de vida, começam a ter suas almas restauradas. Como ela começa a apoiar, ele começa a apoiar outras pessoas dentro da igreja. Seu propósito é lindo. Tem pessoas que estão saindo por aí pregando o evangelho. Eu tinha uma tia-avó chamada Evode, assembleiana. Vim até de saia hoje em homenagem a ela, né? Foi inconsciente. E ela teve um AVC. E ela já era uma senhora de 80 e poucos anos. E ela saía pelas ruas lá da cidade, em Pernambuco, com a bengalinha puxando a perninha e pregando para as pessoas. Pregando o evangelho. E um belo dia a gente estava em Recife. Chegou um senhor que regulava a idade dela, junto com sua família. Regulava a idade da minha avó também. E essa minha tia-avó tinha tido um sonho de casar, mas nunca casou. E por vezes ela poderia ficar triste ou abatida, mas eu via nela sempre uma certeza: todos os meus dias eu viverei para o Senhor. E foi isso que ela fez. Quando esse senhor chegou lá na igreja em Recife, ele disse: olha, eu estou aqui porque um dia Evode estava andando nas ruas de Vitória de Santo Antão e ela estava pregando sobre Jesus. Eu estava vivendo o pior tipo de vida. Eu estava destruindo a minha família. Eu estava me embebedando esquina após esquina. Mas um belo dia eu me levantei de manhã e disse: eu não quero mais essa vida. E a primeira pessoa que me veio à mente foi Evódia. Chamei ela na minha casa, ela orou por mim, ela orou pela minha casa. E eu moro aqui em Recife. Então hoje que eu me mudei para Recife, eu morava lá, agora eu moro em Recife. Eu vim parar aqui na igreja. E isso já fazia anos. Essa minha tia-avó já tinha falecido. Essa família tinha se mudado de Vitória para Recife. E minha mãe começou a chorar, porque ela tinha acabado de pregar. Aquela família dela era de Vitória. Ela olhou no rosto daquele homem e ela falou: Evode é minha tia. Minha tia. E aquele homem começou a chorar. Só para tornar a história curta, esse homem já faleceu. E hoje a filha dele foi casada pelos meus pais, está firme na casa do Senhor. É atuante, é missionária, ela é psicóloga, trabalha no dia a dia, nos fins de semana ela leva equipes de jovens para o sertão, para pregar o evangelho. Nessa menina está lá frutificando, porque lá atrás uma senhora cujo sonho dela não se cumpriu, mas o de Deus se cumpriu nela, pregou para um homem que depois que ela faleceu e ele ainda morava nessa cidade, muda de cidade, cai na igreja, que a sobrinha dessa mulher é pastora. E a filha dele hoje é firme e atuante na casa do Senhor. Você não sabe o poder do teu chamado. Ainda que você ache que ele é pequeno, tem gerações que podem ser salvas através da tua vida. Foi um travamente aí, mas você me acompanhou? Aleluia. Não se compare. Não compare o teu chamado com o de ninguém. O de Jeremias era profetizar. O de outros é transformar as vidas silenciosamente. Alguns é gritar, outros é chorar, alguns é cuidar. Uns é fazer bolo, encher do amor de Jesus. Outros te recebem rindo e te abraçando. E você diz: poxa, eu vou voltar aqui, eu me senti bem, alguém me amou. Não compare o seu chamado, porque o lugar onde você é chamado, você tem que ocupar. E coisas lindas acontecem quando você ocupa esse lugar. Jeremias 1:8 diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar.
Se você permanece onde a presença está, você nunca vai estar no lugar errado. Sabe o que é isso? Às vezes você está fazendo alguma coisa e você sente que teu coração apertou. Você não está sentindo Deus ali. Pula fora. Às vezes você senta numa mesa com alguém e teu coração se enche de paz. Continua. Se você estiver onde a presença de Deus está, você nunca vai errar o caminho. E Jesus está dizendo a Jeremias, Deus está dizendo a Jeremias aqui, não tenha mais, porque eu sou contigo. Deus está fazendo uma promessa, Jeremias. Jeremias, se você for onde eu te enviar, você vai estar seguro. Eu não vou te abandonar, Jeremias. O chamado não é você sozinho, é comigo. Jeremias, uma vida plena não é sozinho, é comigo. Jeremias, paz não é sozinho, é comigo. Sabe, nós podemos perder todos os apoios aqui na terra. Podemos perder lugares. Podemos perder coisas. Que medo. Meu Deus, vou me levantar. Vou para outro lugar onde o povo só prega sobre sucesso. Boa sorte. Porque a vida de um homem e de uma mulher de Deus pode até passar por montanhas e vales. Essa é a verdade. Coisas difíceis acontecem sim com pessoas boas. Essa é a verdade. Adianta eu te pregar um evangelho fajuto e você se levantar daqui e depois ter um desafio e não saber como lidar? A mim me cabe pregar a verdade. Porque quando você estiver num momento difícil, você vai lembrar que Deus é Deus. E você vai saber como sair dessa situação com Ele, sem perder a sua fé. Eu nasci para pregar um evangelho genuíno que transforma as vidas. E não um evangelho confortável que acalenta a tua alma por um breve tempo e depois te distancia da presença. Se você estiver onde a presença está, você nunca estará no lugar errado. Você pode sim perder coisas. Pode sim, por um breve momento, se sentir sozinho nas situações. Mas quando você se lembra de Deus, quando você se lembra que Ele está contigo, você consegue passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Porque o Senhor está contigo. Quando tudo parecer difícil, lembre-se, Ele me garantiu a sua presença. Quando sua alma gritar, lembre-se, Ele disse que estaria comigo. Quando o medo vier, Ele disse que estaria comigo. Quando o desafio parecer maior do que você dá conta, lembre-se, Ele estará contigo. Foi desse jeito que o cotoco do Davi derrubou Golias. E é desse jeito que você vai vencer os seus gigantes. Não tem técnica, gente, para vencer guerra. Não é sobre mindset. Não é sobre estratégias. Estratégia nenhuma dá certo se primeiro você não tiver a presença de Deus. A Bíblia nos ensina que a gente deve fazer planos, que a gente deve preparar o cavalo. Mas quando Ele diz para a gente fazer planos, Ele diz que a resposta vem do... E Ele diz, prepara o teu cavalo para a batalha, mas a vitória vem do... Você tem que saber que você tem que primeiro lutar suas guerras aqui, ó. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto... Parece que estou cercado, mas sou. Parece o quê? Parece que estou cercado, mas sou. Assim que eu luto minhas guerras. Sabe por quê? Porque a palavra fala que o diabo é como um leão andando ao derredor. Não diz que ele é. Diz que ele se faz de. Então muitas vezes o inimigo é como ansiedade. Ele agiganta o problema para você ficar cego para quem Deus é. Comece a mostrar o teu problema, o tamanho do teu Deus. Comece a mostrar a tua ansiedade, o quanto Deus tem sido fiel contigo. Comece a mostrar para essa preocupação, como Deus é grande. E aí você começa a perceber tudo diminuindo. E aí você chega até aqui e diz, e agora? Jeremias 9 diz, e estendeu o Senhor a sua mão e me tocou na boca. E disse-me, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Sabe o que isso significa? Deus te dá capacidade. Sabe tudo isso que eu preguei? É Deus que dá capacidade para você viver isso. Uma pergunta comum no meu dia a dia é como você dá conta? E minha resposta comum é, eu continuo dando conta porque Deus está dando conta de mim. Porque pela manhã eu entrego a Ele o meu dia. Eu digo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu vou me deitar à noite e digo, Deus, eu dei o meu melhor hoje.
que seja feita a tua vontade. Porque quando eu erro, eu digo para Ele: Senhor, me ajuda, me dá graça, me perdoa, que seja feita a tua vontade. Porque quando tudo dá certo, eu pego tudo que deu certo, deposito aos pés dele em oração: Senhor, a glória é tua, a honra é tua, que seja feita a tua vontade. Porque quando Deus estende a sua mão sobre mim, sobre você, esse toque simboliza a graça dele sobre nossa vida como um superpoder. Literalmente. Você vai até certo ponto. Quando ele põe a mão em você, é diferente. Aí você está lutando sozinho, sozinha. Aí de repente ele põe a mão sobre você e diz: eu estou contigo. Nasce um Popeye, um Hulk aqui de dentro, né? Só que ao invés da ira, o que sai é alegria, é unção, é graça, é poder. Porque quando Deus põe a mão em você, isso muda tudo. Isso muda tudo. Deus está garantindo a Jeremias que não é ele por ele mesmo, mas que ele é um instrumento de Deus. Senhor, eu só sou a tua casa. O resto é sobre você. E se eu passar, Senhor, pelos desafios, eu te glorificarei. E se eu subir aos pedestais, eu te glorificarei. Senhor, e na minha rotina, no meu dia a dia comum, eu te glorificarei. Sabe, Pai, em todas as coisas eu direi que tu és bom. Deus já colocou em você. Deus já colocou em você uma palavra. Antes mesmo de você ser formado. Deus já colocou dentro de você um chamado. Antes mesmo de você sair do ventre da sua mãe. Deus já deu para você uma graça sobrenatural. Mas agora, você só precisa responder à missão que Ele tem para você. E o meu desafio hoje é para que você se coloque nesse lugar onde Deus pode fazer o que ninguém, nem quem mais te ama, é capaz de fazer por você. Que você se coloque nesse lugar onde você finalmente pode experimentar de plenitude. Esse lugar onde você pode descansar. Descansar das imagens construídas, das expectativas. Mas onde você vai descobrir que você ainda consegue dar mais, ser mais do que você acha que é hoje. Porque você começa a andar nessa graça sobrenatural. Meu apelo hoje é que, assim como Jeremias, você deixe de lado aquilo que parece te travar hoje. Parece te limitar. Parece ser maior que você. Só parece. Que você comece a dizer: Senhor, eu te entrego as minhas imperfeições. Pai, eu entrego a Ti o meu medo de ser só um menino. E que à medida que o batismo vai começar a acontecer logo mais, você comece a dizer também sobre si mesmo: Senhor, se você colocar a mão sobre mim, se você tocar os meus lábios, e se você me relembrar para que eu fui criado, não tem como dar errado. Não tem como, Senhor, as minhas imperfeições serem maiores que a Tua glória. Não tem como, Senhor, o Teu chamado ser maior. Não tem como o meu medo parar aquilo que o Senhor disse sobre mim. Porque afinal de contas, quando o Senhor põe a mão sobre mim, quando o Senhor me enche da Tua presença, e quando o Senhor relembra para que eu nasci, é isso que faz toda a diferença. Começa agora a entregar isso ao Senhor. Agora é você e Deus. Assim como Jeremias, se veja nesse lugar.